Olá, meus queridos estudantes de História, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Gilson. Espero que você esteja muito bem. Venho aqui mais uma vez fazer um estudo de História juntamente com você. Você é muito bem-vindo. Meus colegas historiadores, meus colegas professores de História, estudiosos, você que ama essa ciência fascinante que é a História, venha com a gente aqui, porque hoje vai ser uma aula muito legal. Nós iremos falar hoje sobre Idade Média, nós iremos falar hoje sobre povos germânicos, nós iremos falar hoje sobre o início do feudalismo, nós iremos falar um pouco sobre alguma coisa sobre a mitologia nórdica. Tem um negócio bem legal, você já deve estar percebendo que tem alguma coisa bastante legal aqui. Então vamos lá, que seja um ótimo estudo para todos nós. Vamos juntos. Muito bem, os povos germânicos, eles são povos ali do norte da Europa e que falavam idiomas indo-europeus. Muito bem, ali no norte da Europa, essas pessoas que moravam ali, eles eram chamados pelos romanos de bárbaros. Aliás, para os romanos, todas as pessoas que não falavam o latim, ou não falavam mesmo o grego, que havia sido espalhado pelo Império de Alexandre o Grande anteriormente. Então, todos os estrangeiros, todos que não sabiam falar esses dois idiomas mais conhecidos no Império, que eram o grego e especialmente o latim, todos os estrangeiros eles chamavam de bárbaros. Muito bem. Então, no norte da Europa tem uma diversidade de povos ali, que eles chamavam de bárbaros, que são tribos germânicas. Quando você for jogar videogame, que você estiver jogando FIFA, ou se você jogar o Pro Evolution Soccer, né? Você talvez no jogo de seleções você vai achar ali em inglês uma seleção chamada Germany. Então essa seleção que é chamada Germany, você sabe que é a Alemanha, não é isso mesmo? Então ali na Prússia, na Bavária, na região da Alemanha, ali é a região onde se localizavam alguns dos povos germânicos, povos bárbaros e povos que tiveram confrontos, que tiveram guerras, que tiveram lutas bastante grandes contra os romanos, especialmente no Baixo Império Romano, no período da crise do Império Romano, eles lutaram contra os romanos. Vamos ver quem são esses povos. Muito bem. Aqui está. Devido à dificuldade de manter protegida a grande extensão das fronteiras do Império Romano, das constantes invasões dos bárbaros, o Império Romano deixou de avançar, de se expandir e de conquistar escravos. Escravo é uma das bases da economia de Roma. Isso trouxe uma crise econômica para Roma, a falta de expansão, a crise no escravismo, a falta de escravos. Muito bem. Então isso causou alguns problemas econômicos e administrativos em Roma. São um dos motivos da crise do Império Romano. E esse Império Romano Ocidental teve um outro motivo de crise, que foi exatamente a luta dos bárbaros contra os romanos, que foi exatamente as invasões bárbaras, né? Esses povos que anteriormente eram dominados pelos romanos, agora eles são guerreiros poderosos que lutam contra o Império enfraquecido, o Império Romano. Então, avançando com vocês aqui, falando sobre os bárbaros germanos. Os jovens guerreiros dos bárbaros germanos, eles tinham um código de honra, de lealdade, de guerra muito grande. Então, eles juravam fidelidade aos seus generais, aos seus exércitos, às suas tribos, e eles estavam dispostos a lutar até a morte. A morte era algo honroso para esses guerreiros. Então, esse comportamento, esse código de honra é chamado de comitatus, em que a pessoa jura fidelidade, jura lealdade e morre, mas não abre mão da sua lealdade e desse código de honra. Continuando com você, muito bem. Por que era necessário temer os germânicos ou os germanos? Porque eles eram guerreiros muito corajosos, porque eles eram guerreiros muito dispostos e eram povos assim que viviam dessa guerra e tinham esse código de fidelidade em guerra e não desistiam. Então eram povos bastante complicados para se lutar contra eles. Continuando com você aqui, ó.
existem várias representações. Tem uma questão aqui, por que os povos germânicos são representados, como eles são representados nessa imagem, né? Eles são representados sempre em guerra, sempre em luta. Então a batalha na floresta de Teutoburgo, batalha de Tannenberg, a invasão, o saque a Roma. Então eles estão sempre em luta, eles são povos guerreiros. Muito bem, avançando aqui, ó. Muito bem, em que os germânicos, eles contribuíram para a formação de um novo sistema que surgiu na Europa chamado feudalismo ou sistema feudal. Eles contribuíram exatamente com essa relação de fidelidade, o comitatus, né? Então, em que o servo, ele jurava fidelidade ao seu superior até o fim da vida. Isso é uma das coisas. Uma outra é a relação de suzerania. Então, aquele que é o nobre, que tem terras, ele doava, ele beneficiava o seu servo, oferecendo então terras, concedendo terras para que ele morasse lá, em troca dessa relação de lealdade e de fidelidade. Então, isso veio dos germânicos e isso ajudou na formação da mentalidade do sistema feudal europeu da Idade Média. A Idade Média é um período que ele dura desde o século V, no ano 476 depois de Cristo, com a queda do Império Romano, até o século XV vai a Idade Média, com a queda do Império Bizantino. Então são 1000 anos de Idade Média. O primeiro período da Idade Média, do século V até o século X, a gente chama de Alta Idade Média, e ali justamente aquele momento onde o feudalismo se consolida. Muito bem, do século X até o século XV, a gente chama de Baixa Idade Média, quando a Idade Média vai entrando numa crise e numa modificação de sistemas que vai gerar um outro momento histórico. Avançando com vocês, haviam vários povos bárbaros, muitos povos bárbaros. Eu vou relacionar alguns aqui com vocês. Por exemplo, os anglo-saxões, os francos, que deram origem aos franceses, os anglo-saxões deram origem ao Reino Unido, aos ingleses, à Inglaterra, né? Os vândalos, os godos, os ostrogodos, os visigodos, nomes bonitos para você colocar no seu filho. Os hunos, povo guerreiro importante. Falei dos vândalos, tal. Tem os suevos, tem o pessoal do norte da Europa, que formam ali os povos germânicos. Muito bem. Então esses são alguns dos povos bárbaros, dos povos que lutaram contra Roma nesse período conturbado, que é o final da Idade Antiga, que vai gerar a Idade Média. Muito bem, então vamos lá. Então aqui você tem exemplos de alguns deles, né? Os suevos, os vândalos, que aparece mais o nome, ó, alanos. Então existe uma variedade de povos bárbaros, né? Na Europa, do final da Idade Antiga, do começo da Idade Média. Nós temos aqui uma imagem para exemplificar para vocês os francos, é isso mesmo. Avançando aqui, meus queridos, queria falar um pouquinho para vocês sobre os suevos. Suevos, você deve imaginar que deu origem à Suécia, mas os suevos, eles deram origem, na verdade, aos povos nórdicos. Então você tem a Noruega, a Dinamarca, você tem a Suécia, aqueles povos nórdicos, os Países Baixos, né? Eles também tinham uma mitologia. Os germânicos, eles eram politeístas. Então registre isso. Por que eles eram politeístas? Porque eles acreditavam em vários deuses. Posteriormente, esses povos da Europa, eles vão se render a um código religioso, ao código religioso cristão. Eles vão acabar se rendendo ao cristianismo. O cristianismo, ele vai prevalecendo já no Império Romano e depois vai prevalecendo em toda a Europa. Esses países futuramente eles vão abandonar o politeísmo e se tornarem cristãos, né? Mas antes disso eles eram politeístas. Então aqui você tem os suevos. Suevos, esses povos também são chamados de vikings, né? Muito bem.
A mitologia nórdica, ela traz alguns personagens que você já ouviu da cultura pop, né? Por exemplo, na mitologia nórdica, o rei dos deuses, o rei de Asgard, que é o paraíso, que é o reino dos deuses nórdicos, é Odin. Você já viu esse cara em alguns filmes por aí, não é isso mesmo? Porque a Marvel pegou a mitologia nórdica e transformou em personagens muito interessantes da cultura pop atual. E você sabe que o principal filho de Odin é Thor, o deus do trovão, é isso? Não sei se você sabia disso, mas isso vem da mitologia nórdica, isso vem dos vikings. Isso aqui era a religiosidade deles, eles acreditavam nessa mitologia, nesses deuses e nesse tipo de religiosidade. Hoje para você isso é ficção, hoje para você isso é cultura pop, mas isso já foi religião. Muito bem. Dentro do sistema que havia ali em Roma, surgiu o colonato. Então aquela crise que eu falei para vocês, aquela crise do sistema escravista e a crise econômica de Roma, levou muitas pessoas a voltarem para a área rural, voltarem para o campo. E nesse momento, sem terras, que eles indo para terras de outras pessoas, de alguns nobres, de alguns guerreiros, então foi concedido terras para essas pessoas para trabalharem como colonos. Então isso em Roma. Eles trabalhando como colonos, produziam e o fruto do que eles produziam, a maior parte eles davam para aqueles que concediam, para os nobres que concediam terras para eles. Então esse é um sistema de colonato que havia em Roma, na Roma Antiga, e que ajudou na formação do feudalismo. Avançando com vocês, formação do feudalismo. Foi na Idade Média, foi na Europa, gira em torno de uma grande propriedade rural chamada feudo, muito bem. Existem relações de dependência pessoal, que é essa relação que eu acabei de falar para vocês, relação de fidelidade do servo para com o suzerano, né? O vassalo para com o suzerano, né? Quais são as origens? Então as origens romanas são as vilas, os feudos, o colonato, essa relação de servidão do servo com o nobre, e o cristianismo, que se fortaleceu demais no Império Romano e se tornou a religião mais poderosa, mais preponderante. Da parte da origem germânica, então havia lá o comitatus, que era essa relação de fidelidade entre o soldado e o seu general, né? Então isso era um código de honra. Havia uma palavra chamada beneficium, então o feudo é um benefício, a pessoa é beneficiada com um trecho de terra, não é isso mesmo? Então, isso aqui resumidamente como se formou o feudalismo. Depois vou fazer uma outra aula sobre feudalismo e vamos explicar de uma forma mais detalhada. Vamos lá? Avançando com vocês, as origens do feudalismo. Aqui é uma repetição em outro quadro. Então, as vilas romanas, os feudos, o colonato, a servidão e o cristianismo vieram de Roma. Dos germânicos vieram o comitatus, a lealdade, o beneficium, a recompensa, e o direito consuetudinário, que tem a ver também com o código de honra. Muito bem, avançando com vocês, o feudalismo ele formou uma sociedade com grupos sociais, com estamentos sociais. O primeiro estamento social é o clero. Então o clero, eles são as autoridades da igreja cristã, que depois se tornou Igreja Católica, né? Aí nesse momento a Igreja Cristã já leva o nome de Igreja Católica Apostólica Romana. Muito bem. Então o clero é o primeiro estamento social, o segundo é a nobreza. Abaixo da nobreza estão todos os camponeses, os servos, os pobres, a maioria da população europeia. Avançando com vocês e encerrando com vocês, este é um resumo que apresenta para vocês, então, os povos germânicos, a mitologia nórdica, os deuses, a religião deles, apresenta para vocês que os germânicos eram povos guerreiros, apresenta para vocês que a queda do Império Romano Ocidental
a derrota do Império Romano Ocidental com as invasões bárbaras, deu início à Idade Média. Então, o ano 476 depois de Cristo, século V, ali começa a Idade Média, e nesse período começa a se formar um sistema político, econômico e social que nós chamamos de feudalismo ou sistema feudal, que vai ser assunto detalhado de uma próxima aula com vocês. Espero que você esteja muito bem. Essa música que está tocando de fundo, eu não sei se você ouviu, mas ela é a música tema do filme Thor, O Mundo Sombrio. Para ilustrar aqui para vocês, fique muito bem, saúde para você e sua família. Para todos vocês que amam a história, muito obrigado por estar comigo. Tchau, tchau, um abraço a todos, até mais, tchau, tchau.